Casalbon não pregou naquela manhã, e não houve mudança na situação de Will até que a bênção fosse pronunciada e todos se levantassem. Era moda em Loic que os melhores saíssem primeiro. Com uma súbita determinação de quebrar o feitiço que estava sobre ele, Will olhou diretamente para o SR. Casalbon. Mas os olhos daquele cavalheiro estavam no botão da porta do banco que ele abriu, permitindo que Dorotea passasse e seguindo-a imediatamente sem levantar as pálpebras. O olhar de Will pegou o de Dorotea quando ela saiu do banco e novamente ela se curvou, mas desta vez com um olhar de agitação, como se estivesse reprimindo as lágrimas. Will saiu atrás deles, mas eles seguiram em direção ao pequeno portão que levava para fora do cemitério da igreja para os arbustos, nunca olhando em volta. Era impossível para ele segui-los, e ele só podia voltar tristemente ao meio-dia pela mesma estrada que havia trilhado esperançosamente pela manhã. As luzes foram todas alteradas para ele, tanto por fora quanto por dentro. Capítulo 48. Certamente as horas douradas estão ficando cinzentas e não dançam mais, e se esforçam em vão para correr que eu vejo seus cabelos brancos esvoaçando ao vento. Cada rosto está abatido quando olha para mim, girando lentamente no constante aperto impulsionado pela tempestade. A angústia de Dorotea quando ela estava saindo da igreja veio principalmente da percepção de que o Sr. Casalbon estava determinado a não falar com seu primo, e que a presença de Will na igreja serviu para marcar mais fortemente a alienação entre eles. A vinda de Will parecia-lhe bastante desculpável, ou melhor, ela achava que era um movimento amável nele em direção a uma reconciliação que ela mesma desejava constantemente. Ele provavelmente imaginou, como ela, que se o Sr. Casalbon e ele pudessem se encontrar facilmente, eles apertariam as mãos e uma relação amigável poderia voltar. Mas agora Dorothea se sentia bastante roubada dessa esperança. Will foi banido ainda mais do que nunca, pois o Sr. Casalbon deve ter ficado amargurado com essa imposição sobre ele de uma presença que ele se recusou a reconhecer. Ele não estava muito bem naquela manhã, sofrendo de alguma dificuldade para respirar, e não pregou em consequência. Ela não ficou surpresa, portanto, que ele estivesse quase em silêncio no almoço, muito menos que ele não fizesse alusão a Will Ladislau. De sua parte, ela sentiu que nunca mais poderia introduzir esse assunto. Eles geralmente passavam as horas separadas entre o almoço e o jantar em um domingo, o Sr. Casalbon na biblioteca cochilando principalmente e Dorothée em seu boudoir, onde costumava se ocupar com alguns de seus livros favoritos. Havia um pequeno monte deles sobre a mesa na janela do arco de vários tipos, desde Heródoto, que ela estava aprendendo a ler com o Sr. Casalbon, até seu velho companheiro Pascal e o ano cristão de Keble. Mas hoje ela abriu uma após a outra e não conseguiu ler nenhuma delas. Tudo parecia sombrio, os presságios antes do nascimento de Ciro, antiguidades judaicas ou céus. Epigramas devotos, o carrilhão sagrado dos sinos favoritos, todos eram tão planos quanto melodias batidas na madeira. Até as flores da primavera e a grama tinham um arrepio surdo sob as nuvens da tarde que escondiam o sol intermitentemente. Mesmo os pensamentos de sustentação que se tornaram hábitos pareciam ter em si o cansaço de longos dias futuros em que ela ainda viveria com eles como seus únicos companheiros. Era outro tipo de companheirismo, ou melhor, um tipo mais completo de companheirismo que a pobre Dorothée estava faminta, e a fome havia crescido com o esforço perpétuo exigido por sua vida de casada. Ela estava sempre tentando ser o que seu marido desejava e nunca capaz de repousar em seu deleite com o que ela era. A coisa de que ela gostava, que ela espontaneamente se importava em ter, parecia estar sempre excluída de sua vida, pois se fosse apenas concedido e não compartilhado por seu marido, poderia muito bem ter sido negado. Sobre Will Ladislau havia uma diferença entre eles desde o início, e ela havia terminado, já que o Sr. Casalbon repelira tão severamente o forte sentimento de Dorothea sobre suas reivindicações sobre a propriedade da família, por ela estar convencida de que estava certa e seu marido errado, mas que ela estava desamparada. Esta tarde, o desamparo estava mais miseravelmente entorpecente do que nunca. Ela ansiava por objetos que pudessem ser queridos para ela e para quem ela pudesse ser querida. Ela ansiava por um trabalho que fosse diretamente benéfico como o sol e a chuva, e agora parecia que ela viveria cada vez mais em uma tumba virtual, onde havia o aparato de um trabalho medonho produzindo o que nunca veria a luz. Hoje ela estava na porta da tumba e viu Will Ladislau recuando para o mundo distante de atividade calorosa e companheirismo, virando o rosto para ela enquanto caminhava. Os livros eram inúteis. Pensar era inútil. Era domingo, e ela não podia ter a carruagem para ir até Celia, que recentemente tinha tido um bebê. Não havia refúgio agora do vazio espiritual e do descontentamento, e Dorothea teve que suportar seu mau humor, pois teria uma dor de cabeça. Depois do jantar, na hora em que ela geralmente começava a ler em voz alta o Sr.
Casalbon propôs que eles fossem à biblioteca, onde, segundo ele, havia encomendado uma fogueira e luzes. Ele parecia ter revivido e estar pensando atentamente. Na biblioteca, Dorotea observou que ele havia arrumado uma fileira de seus cadernos sobre uma mesa e agora ele pegou e colocou em sua mão um volume bem conhecido, que era um índice para todos os outros. Você vai me obrigar, minha querida, disse ele, sentando-se, se em vez de outra leitura esta noite, você passar por isso em voz alta, lápis na mão, e em cada ponto onde eu disser marcar, fará uma cruz com seu lápis. Este é o primeiro passo em um processo de peneiramento que há muito tenho em vista e, à medida que avançamos, poderei indicar a você certos princípios de seleção pelos quais você terá, confio, uma participação inteligente em meu propósito. Essa proposta foi apenas mais um sinal adicionado a muitos desde sua memorável entrevista com Liggett de que a relutância original do SR. Casalbon em deixar Dorothea trabalhar com ele dera lugar à disposição contrária, a saber, exigir muito interesse e trabalho dela. Depois que ela leu e marcou por 2 horas, ele disse: Vamos levar o volume para cima e o lápis. Se você quiser, e no caso de ler à noite, podemos prosseguir com essa tarefa. Não é cansativo para você, eu acredito, Dorothea? Prefiro sempre ler o que você mais gosta de ouvir, disse Dorothea, que disse a verdade simples, pois o que ela temia era se esforçar na leitura ou em qualquer outra coisa que o deixasse tão triste como sempre. Era uma prova da força com que certas características de Dorothea impressionavam os que a rodeavam, que seu marido, com todo o seu ciúme e suspeita, havia reunido confiança implícita na integridade de suas promessas e em seu poder de se dedicar à sua ideia do certo e melhor. Ultimamente, ele começou a sentir que essas qualidades eram uma posse peculiar para si mesmo e queria absorvê-las. A leitura da noite veio. Doroteia, em seu cansaço juvenil, dormiu logo e rápido. Ela foi despertada por uma sensação de luz, que a princípio lhe pareceu uma visão repentina do pôr do sol depois de ter subido uma colina íngreme. Ela abriu os olhos e viu o marido envolto em seu vestido quente sentando-se na poltrona perto da lareira onde as brasas ainda brilhavam. Ele acendeu 2 velas, esperando que Doroteia acordasse, mas não gostando de despertá-la por meios mais diretos. Você está doente, Edward? Ela disse, levantando-se imediatamente. Sentia algum desconforto em uma postura reclinada. Vou sentar aqui por um tempo. Ela jogou lenha no fogo, embrulhou-se e disse: Você gostaria que eu lesse para você? Você me obrigaria muito ao fazê-lo, Dorothea, disse o SR. Casalbon, com um tom mais manso do que o habitual em sua maneira educada. Estou acordado. Minha mente está notavelmente lúcida. Temo que a excitação seja grande demais para você, disse Dorothea, lembrando-se das advertências de Liggett. Não, não estou consciente de excitação indevida. Pensar é fácil. Dorothea não ousou insistir e leu por 1 hora ou mais sobre o mesmo plano que fizera à noite, mas repassando as páginas com mais rapidez. A mente do SR. Casalbon estava mais alerta e ele parecia antecipar o que estava por vir depois de uma indicação verbal muito leve, dizendo: Isso bastará, marque isso ou passe para a próxima cabeça ou mito a segunda excursão em Creta. Dorothea ficou surpresa ao pensar na velocidade de pássaro com que sua mente estava examinando o solo onde vinha rastejando há anos. Por fim, ele disse: Feche o livro agora, minha querida. Retomaremos nosso trabalho amanhã. Eu adiei por muito tempo e ficaria feliz em vê-lo concluído. Mas você observa que o princípio sobre o qual minha seleção é feita é dar uma ilustração adequada e não desproporcional a cada uma das teses enumeradas em minha introdução, como atualmente esboçadas. Você percebeu isso distintamente, Dorothea? Sim, disse Dorothea, um tanto trêmula. Ela se sentiu mal no coração. E agora acho que posso descansar um pouco, disse o SR. Casalbon. Ele se deitou novamente e implorou que ela apagasse as luzes. Quando ela também se deitou e havia uma escuridão apenas quebrada por um brilho opaco na lareira, ele disse: Antes de dormir, tenho um pedido a fazer, Dorothea. O que é isso? Disse Dorothea, com pavor em sua mente. É que você vai me dizer, deliberadamente, se, no caso de minha morte, você vai realizar meus desejos, se você vai evitar fazer o que eu deveria depreciar e se aplicar a fazer o que eu deveria desejar. Dorothea não foi pega de surpresa. Muitos incidentes a levaram à conjectura de alguma intenção da parte de seu marido que poderia fazer um novo jugo para ela. Ela não respondeu imediatamente. Você se recusa, disse o SR. Casalbon, com mais ousadia em seu tom. Não, eu ainda não recuso, disse Dorothea, em voz clara, a necessidade de liberdade se afirmando dentro dela, mas é muito solene e acho que não é certo fazer uma promessa quando não sei a que isso me obrigará. Qualquer afeto que eu fizesse sem prometer. Mas você usaria seu próprio julgamento. Peço que obedeça ao meu, você se recusa. Não, querida, não.
Disse Dorotea, suplicante, esmagada por medos opostos. Mas posso esperar e refletir um pouco? Desejo de toda a minha alma fazer o que vos confortar, mas não posso fazer nenhuma promessa de repente, muito menos uma promessa de fazer não sei o que. Você não pode então confiar na natureza dos meus desejos? Conceda-me até amanhã, disse Dorotea, suplicante. Até amanhã, então, disse o SR. Caso algum. Logo ela podia ouvir que ele estava dormindo, mas não havia mais sono para ela. Enquanto ela se obrigava a ficar quieta para não perturbá-lo, sua mente travava um conflito no qual a imaginação colocava suas forças primeiro de um lado e depois do outro. Ela não tinha pressentimento de que o poder que seu marido desejava estabelecer sobre sua ação futura tivesse relação com outra coisa senão seu trabalho. Mas estava claro o suficiente para ela que ele esperaria que ela se dedicasse a peneirar aqueles montes misturados de material, que deveriam ser a ilustração duvidosa de princípios ainda mais duvidosos. A pobre criança tornou-se totalmente incrédula quanto à confiabilidade daquela chave que fizera a ambição e o trabalho da vida de seu marido. Não era de admirar que, apesar de sua pequena instrução, seu julgamento sobre esse assunto fosse mais verdadeiro do que o dele, pois ela olhava com comparação imparcial e bom senso para as probabilidades nas quais ele havia arriscado todo o seu egoísmo. E agora ela imaginava para si mesma os dias, meses e anos que deveria gastar separando o que poderia ser chamado de múmias despedaçadas e fragmentos de uma tradição que era em si um mosaico feito de ruínas esmagadas, classificando-os como alimento para uma teoria que já estava murcha no nascimento como uma criança élfica. Sem dúvida, um erro vigoroso vigorosamente perseguido manteve os embriões da verdade respirando, a busca do ouro sendo ao mesmo tempo um questionamento das substâncias. O corpo da química é preparado para sua alma e nasce Lavoisier. Mas a teoria do SR. As Albons sobre os elementos que fizeram a semente de toda a tradição provavelmente não se machucaria desprevenida contra as descobertas. Ela flutuava entre conjecturas flexíveis não mais sólidas do que aquelas etimologias que pareciam fortes por causa da semelhança no som até que se mostrou que a semelhança no som as tornava impossíveis. Era um método de interpretação que não era testado pela necessidade de formar qualquer coisa que tivesse colisões mais agudas do que uma noção elaborada de Gog e Magog. Era tão livre de interrupções quanto um plano para unir as estrelas. E Dorothea tantas vezes teve que controlar seu cansaço e impaciência com essa adivinhação questionável, que se revelou a ela em vez da comunhão de autoconhecimento que tornaria a vida mais digna. Ela podia entender bem o suficiente agora porque seu marido viera se apegar a ela, como possivelmente a única esperança que restava de que seus trabalhos tomassem uma forma em que pudessem ser dados ao mundo. A princípio, parecia que ele desejava manter até mesmo ela distante de qualquer conhecimento próximo do que ele estava fazendo, mas gradualmente o terrível rigor da necessidade humana a perspectiva de uma morte muito rápida. E aqui a pena de Dorothea se voltou de seu próprio futuro para o passado de seu marido não, para sua dura luta atual com muito o que havia crescido daquele passado, o trabalho solitário, a ambição respirando mal sob a pressão da autodesconfiança, o objetivo recuando e os membros mais pesados, e agora, finalmente, a espada tremendo visivelmente acima dele. E ela não desejava se casar com ele para poder ajudá-lo no trabalho de sua vida? Mas ela pensou que o trabalho seria algo maior ao qual ela poderia servir devotamente por si mesma. Era certo, até mesmo para aliviar sua dor seria possível, mesmo que ela prometesse trabalhar como em uma esteira infrutíferamente. No entanto, ela poderia negá-lo? Ela poderia dizer: eu me recuso a satisfazer essa fome ardente? Seria recusar-se a fazer por ele morto, o que ela quase certamente faria por ele vivo. Se ele vivesse como Lidate havia dito que poderia, por 15 anos ou mais, sua vida certamente seria gasta em ajudá-lo e obedecê-lo. Ainda assim, havia uma profunda diferença entre essa devoção aos vivos e aquela promessa indefinida de devoção aos mortos. Enquanto ele vivesse, ele não poderia reivindicar nada que ela ainda não fosse livre para protestar e até mesmo recusar. Mas seu pensamento passou por sua mente mais de uma vez. Embora ela não pudesse acreditar nisso, ele não queria exigir algo mais dela do que ela tinha sido capaz de imaginar, já que ele queria que ela se comprometesse a realizar seus desejos sem lhe dizer exatamente o que eram. Não, seu coração estava ligado apenas ao seu trabalho. Esse era o fim pelo qual sua vida fracassada seria conquistada pela dela. E agora, se ela dissesse, não, se você morrer, não colocarei nenhum dedo no seu trabalho, parecia que ela estaria esmagando aquele coração ferido. Por 4 horas, Dorothea ficou deitada nesse conflito até que se sentiu doente e confusa, incapaz de resolver, orando em silêncio. Indefesa como uma criança que soluçou e procurou por muito tempo, ela caiu em um sono matinal e, quando acordou, o SR. Casalbon já estava acordado. Tantrip disse a ela que havia lido orações, tomado café da manhã e estava na biblioteca.
Nunca vi tão pálida, senhora, disse Tantrip, uma mulher de corpo sólido que estivera com as irmãs em Lausanne. Eu já fui de alta cor, Tantrip, disse Dorotea, sorrindo fracamente. Bem, para não dizer de alta cor, mas com uma flor como uma rosa Chine. Mas sempre cheirando aqueles livros de couro. O que se pode esperar? Descanse um pouco esta manhã, senhora. Deixe-me dizer que você está doente e não pode entrar naquela biblioteca próxima. Oh não, não. Deixe-me apressar-me, disse Dorotea. O SR. Casalbon me quer particularmente. Quando ela desceu, ela teve certeza de que deveria prometer cumprir seus desejos, mas isso seria no final do dia ainda não. Quando Dorothea entrou na biblioteca, o SR. Casalbon se virou da mesa onde estivera colocando alguns livros e disse: Eu estava esperando sua aparição, minha querida. Eu esperava começar a trabalhar imediatamente esta manhã, mas me encontro com alguma indisposição, provavelmente por causa de muita excitação ontem. Vou agora dar uma volta nos arbustos, já que o ar está mais ameno. Fico feliz em ouvir isso, disse Dorothea. Somente, eu temia, estava muito ativa ontem à noite. Eu gostaria que isso fosse resolvido no ponto de que falei pela última vez, Dorothea. Você pode agora, espero, me dar uma resposta. Posso ir até você no jardim agora? Disse Dorothea, ganhando um pouco de espaço para respirar dessa maneira. Estarei na caminhada do teixo pela próxima meia hora, disse o SR. Casal bom, então ele a deixou. Dorothea, sentindo-se muito cansada, ligou e pediu a Tantrip que lhe trouxesse alguns envoltórios. Ela estava sentada quieta por alguns minutos, mas não em qualquer renovação do conflito anterior. Ela simplesmente sentia que ia dizer sim ao seu próprio destino. Ela estava muito fraca, muito cheia de pavor com a ideia de infligir um golpe agudo em seu marido, para fazer qualquer coisa além de se submeter completamente. Ela ficou quieta e deixou Tantrip colocar o gorro e o chale, uma passividade que era incomum para ela, pois gostava de servir por si mesma. Deus abençoe, senhora, disse Tantrip, com um movimento irreprimível de amor para com a bela e gentil criatura por quem ela se sentia incapaz de fazer mais alguma coisa agora que havia terminado de amarrar o gorro. Isso foi demais para o sentimento altamente tenso de Dorothea e ela começou a chorar, soluçando contra o braço de Tantri. Mas logo ela se controlou, enxugou os olhos e saiu pela porta de vidro para os arbustos. Eu gostaria que todos os livros daquela biblioteca fossem transformados em um catcom para o seu mestre, disse Tantri Paprat, o mordomo, encontrando-o na sala de café da manhã. Ela estivera em Roma e visitar as antiguidades, como sabemos, e ela sempre se recusou a chamar o SR. Casal bom de qualquer coisa além de seu mestre, ao falar com os outros criados. Pratio. Ele gostava muito de seu mestre, mas gostava mais de Tantrip. Quando Dorothea estava nas caminhadas de cascalho, ela se demorava entre os aglomerados de árvores mais próximos, hesitando, como fizera antes, embora por uma causa diferente. Então ela temeu que seu esforço de comunhão não fosse bem-vindo. Agora ela temia ir para o local onde previa que deveria se vincular a uma comunhão da qual se encolhia. Nem a lei nem a opinião do mundo a obrigaram a isso, apenas a natureza de seu marido e sua própria compaixão, apenas o jugo ideal e não o verdadeiro jugo do casamento. Ela viu com bastante clareza toda a situação, mas estava acorrentada. Ela não podia ferir a alma ferida que implorava a dela. Se isso fosse fraqueza, Dorothea era fraca. Mas a meia hora estava passando, e ela não deveria demorar mais. Quando ela entrou no Liutry Walk, ela não podia ver o marido, mas a caminhada tinha curvas, e ela foi, esperando avistar sua figura envolta em um manto azul, que, com um gorro de veludo quente, era sua vestimenta externa em dias frios para o jardim. Ocorreu-lhe que ele poderia estar descansando na casa de verão, para a qual o caminho divergia um pouco. Virando o ângulo, ela podia vê-lo sentado no banco perto de uma mesa de pedra. Seus braços estavam apoiados na mesa e sua testa estava curvada sobre eles, o manto azul sendo arrastado para frente e cobrindo seu rosto de cada lado. Ele se exauriu ontem à noite, disse Dorothea para si mesma, pensando a princípio que ele estava dormindo e que a casa de verão era um lugar úmido demais para descansar. Mas então ela se lembrou de que ultimamente o vira tomar essa atitude quando ela lia para ele, como se ele achasse mais fácil do que qualquer outro, e que às vezes ele falava, assim como ouvia, com o rosto voltado para baixo dessa maneira. Ela entrou na casa de verão e disse: Eu vim. Eduardo, estou pronto. Ele não deu atenção, e ela pensou que ele devia estar dormindo profundamente. Ela colocou a mão no ombro dele e repetiu: Estou pronta. Ainda assim, ele estava imóvel, e com medo repentino e confuso, ela se inclinou para ele, tirou o boné de veludo e encostou a bochecha perto da cabeça dele, chorando em tom angustiado. Acorde, querida, acorde. Ô, senhor, eu vim para responder. Mas Dorothea nunca deu sua resposta.
No final do dia, Ligati estava sentada ao lado de sua cama e falava delirantemente, pensando em voz alta e lembrando o que havia passado por sua mente na noite anterior. Ela o conhecia e o chamava pelo nome, mas parecia achar certo que ela explicasse tudo a ele, e de novo, implorou-lhe que explicasse tudo ao marido. Diga a ele que irei até ele em breve. Estou pronto para prometer. Só que pensar nisso era tão terrível me deixou doente. Não muito doente. Em breve estarei melhor. Vá e diga a ele. Mas o silêncio no ouvido do marido nunca mais seria quebrado. Capítulo 49. Uma tarefa muito forte para feitiços de bruxo que este escudeiro trouxe. É fácil jogar pedras em poços, mas quem as tirará? Desejo a Deus que possamos impedir Dorothea de saber disso, disse Sir James Chetton, com uma pequena carranca na testa e uma expressão de intenso desgosto na boca. Ele estava de pé no tapete da lareira na biblioteca de Lowick Grange e falando com o SR. Look, era um dia depois que o SR. Asalbon havia sido enterrado, e Dorothea ainda não podia sair de seu quarto. Isso seria difícil, você sabe, Chetton, já que ela é uma executora e gosta de entrar nessas coisas propriedade, terra, esse tipo de coisa. Ela tem suas noções, você sabe, disse o SR. Brooke, colocando os óculos nervosamente e explorando as bordas de um papel dobrado que segurava na mão, e ela gostaria de agir dependa disso, como uma executora Dorothea gostaria de agir. E ela tinha 21 anos em dezembro passado, você sabe. Não posso impedir nada. Sir James olhou para o tapete por um minuto em silêncio e, em seguida, erguendo os olhos, de repente os fixou no SR. Brooke, dizendo, vou lhe dizer o que podemos fazer. Até que Dorothea esteja bem, todos os negócios devem ser mantidos longe dela e assim que ela puder ser transferida, ela deve vir até nós. Sarconcelia e o bebê será a melhor coisa do mundo para ela e passará o tempo. Enquanto isso, você deve se livrar de Ladislau. Você deve mandá-lo para fora do país. Aqui o olhar de desgosto de Sir James voltou em toda a sua intensidade. O SR. Brooke colocou as mãos atrás dele, caminhou até a janela e endireitou as costas com um pequeno tremor antes de responder. Isso é fácil de dizer, Chetton. Facilmente dito, você sabe. Meu caro senhor, insistiu Sir James, contendo sua indignação em formas respeitosas. Foi você quem o trouxe aqui e você que o mantém aqui, quero dizer, com a ocupação que você dá a ele. Sim, mas não posso dispensá-lo em um instante sem atribuir razões, meu caro Chetton. Ladislau tem sido inestimável, muito satisfatório. Considero que prestei um serviço a esta parte do país ao trazê-lo trazendo-o, você sabe. O SR. Proke terminou com um aceno de cabeça, virando-se para dar. É uma pena que esta parte do país não tenha passado sem ele, é tudo o que tenho a dizer sobre isso. De qualquer forma, como cunhado de Dorothea, sinto-me autorizado a objetar fortemente a que ele seja mantido aqui por qualquer ação por parte de seus amigos. Você admite, espero, que tenho o direito de falar sobre o que diz respeito à dignidade da irmã de minha esposa? Sir James estava se aquecendo. Claro, meu caro Chetton, é claro. Mas você e eu temos ideias diferentes. Não sobre essa ação de casal bom, eu espero, interrompeu Sir James. Eu digo que ele comprometeu Dorothea da maneira mais injusta. Eu digo que nunca houve uma ação mais mesquinha e pouco cavalheiresca do que esta um codicilo desse tipo para um testamento que ele fez na época de seu casamento com o conhecimento e a confiança de sua família um insulto positivo a Dorothea. Bem, você sabe, casal bom estava um pouco distorcido sobre Ladislau. Ladislau me disse o motivo antipatia pela inclinação que ele tomou. Você sabe, Ladislau não pensava muito nas noções de casal bom, Tota e Dagon esse tipo de coisa, e imagino que casal bom não gostou da posição independente que Ladislau havia assumido. Eu vi as cartas entre eles, você sabe. O pobre casal bom estava um pouco enterrado em livros e ele não conhecia o mundo. Está tudo muito bem para Ladislau colocar essa cor nele, disse Sir James. Mas acredito que Casalbon só tinha ciúmes dele por causa de Dorothea e o mundo vai supor que ela lhe deu algum motivo, e é isso que o torna tão abominável acoplar o nome dela ao desse jovem. Meu caro Chetton, isso não vai levar a nada, você sabe, disse o SR. Brooke, sentando-se e colocando os óculos novamente. É tudo uma peça com a estranheza de Casalbon. Este papel, agora, tabulação sinótica e assim por diante, para uso das A. Casalbon foi trancado na mesa com o testamento. Suponho que ele quis dizer que Dorothea publicasse suas pesquisas e... E ela vai fazer isso, você sabe, ela entrou em seus estudos de forma incomum. Meu caro senhor, disse Sir James, impaciente, isso não é nem aqui nem lá. A questão é, se você não vê comigo a propriedade de mandar o jovem Ladislau embora? Bem, não é a urgência da coisa. Aos poucos, talvez possa acontecer. Quanto à fofoca, você sabe, mandá-lo embora não impedirá a fofoca.
As pessoas dizem o que gostam de dizer, não para o que tem capítulo e versículo, disse Brooke, tornando-se perspicaz sobre as verdades que estavam do lado de seus próprios desejos. Eu poderia me livrar de Ladislau até certo ponto tirar o pioneiro dele, esse tipo de coisa, mas eu não poderia mandá-lo para fora do país se ele não escolhesse ir não escolhesse, você sabe. O SR. Brooke, persistindo tão silenciosamente como se estivesse apenas discutindo a natureza do clima do ano passado e acenando com a cabeça no final com sua amenidade habitual, era uma forma exasperante de obstinação. Meu Deus, disse Sir James, com tanta paixão quanto ele já mostrou. Vamos conseguir um cargo para ele, vamos gastar dinheiro com ele. Se ele pudesse ir na suíte de algum governador colonial. Vovô pode levá-lo e eu poderia escrever para Fulk sobre isso. Mas Ladislau não será despachado como uma cabeça de gado. Meu caro amigo, Ladislau tem suas ideias. É minha opinião que, se ele se separasse de mim amanhã, você só ouviria falar dele mais no país. Com seu talento para falar e redigir documentos, há poucos homens que poderiam se aproximar dele como um agitador, você sabe. Agitador, disse Sir James, com ênfase amarga, sentindo que as sílabas dessa palavra devidamente repetidas eram uma exposição suficiente de seu ódio. Mas seja razoável, Cheatham. Dorothea, agora. Como você disse, é melhor ela ir até Celia o mais rápido possível. Ela pode ficar sob o seu teto e, enquanto isso, as coisas podem acontecer silenciosamente. Não nos deixe disparar nossas armas com pressa, você sabe. Standish manterá nosso conselho e as notícias serão velhas antes de serem conhecidas. 20 coisas podem acontecer para levar Ladislau sem que eu faça nada, você sabe. Então devo concluir que você se recusa a fazer qualquer coisa. Declínio, Cheatham. Não, eu não disse declínio. Mas eu realmente não vejo o que eu poderia fazer. Ladislau é um cavalheiro. Fico feliz em ouvir isso, disse Sir James, sua irritação fazendo-o esquecer um pouco de si mesmo. Tenho certeza de que casal bom não estava. Bem, teria sido pior se ele tivesse feito o codicilo para impedi-la de se casar novamente, você sabe. Eu não sei disso, disse Sir James. Teria sido menos indelicado. Uma das aberrações do pobre casal bom. Esse ataque perturbou um pouco seu cérebro. Tudo vale para nada. Ela não quer se casar com Ladislau. Mas este codicilo é enquadrado de modo a fazer com que todos acreditem que ela fez. Não acredito em nada desse tipo sobre Dorothea, disse Sir James então franzindo a testa, mas suspeito de Ladislau. Digo-lhe francamente suspeito de Ladislau. Eu não poderia tomar nenhuma ação imediata por esse motivo, Cheatham. Na verdade, se fosse possível embalá-lo mandá-lo para a ilha Norfolk, esse tipo de coisa pareceria ainda pior para Dorothea para aqueles que sabiam disso. Parece que desconfiamos dela, você sabe. O fato de OSR. Brooke ter encontrado um argumento inegável não tende a acalmar Sir James. Ele estendeu a mão para alcançar o chapéu, dando a entender que não pretendia continuar lutando, e disse, ainda com algum calor. Bem, só posso dizer que acho que Dorothea foi sacrificada uma vez, porque seus amigos foram muito descuidados. Farei o que puder, como irmão dela, para protegê-la agora. Você não pode fazer melhor do que levá-la para Frechit o mais rápido possível, Cheatham. Eu aprovo esse plano completamente, disse o SR. Brooke, satisfeito por ter vencido a discussão. Teria sido altamente inconveniente para ele se separar de Ladislau naquela época, quando uma dissolução poderia acontecer a qualquer dia, e os eleitores deveriam ser convencidos do curso pelo qual os interesses do país seriam melhor atendidos. O SR. Brooke acreditava sinceramente que esse fim poderia ser garantido por seu próprio retorno ao parlamento. Ele ofereceu as forças de sua mente honestamente à nação. Capítulo 50. Este ler aqui vai nos enganar um pouco. Não, pela alma de meu pai. Que shall ele nat, sai o Shipman. Aqui shall ele não preste nós shall nenhum evangelho glosen aqui ni tesh. Nós levem todos no grande Deus, co dele. Ele semeou alguma dificuldade. Contos de Canterbury. Dorothea estava segura em frechiteá-lo quase uma semana antes de fazer qualquer pergunta perigosa. Todas as manhãs, ela se sentava com Celia na mais bonita das salas de estar do andar de cima, abrindo-se para um pequeno jardim de inverno. Celia toda vestida de branco e lavanda como um ramo de violetas misturadas, observando os atos notáveis do bebê, que eram tão duvidosos para sua mente inexperiente que toda a conversa era interrompida por apelos para sua interpretação feitos à enfermeira oracular. Dorothea sentou-se em seu vestido de viúva, com uma expressão que provocou Celia como sendo muito triste, pois não apenas o bebê estava muito bem, mas realmente quando o marido tinha sido tão enfadonho e problemático enquanto ele vivia, e além disso tinha bem. Sir James, é claro, contou tudo a Celia com uma forte representação de como era importante que Dorothea não soubesse disso antes do inevitável. Mas o SR.
Brooke estava certo ao prever que Dorothea não permaneceria passiva por muito tempo onde a ação lhe fosse atribuída. Ela conhecia o significado do testamento de seu marido feito na época de seu casamento, e sua mente, assim que ela estava claramente consciente de sua posição, estava silenciosamente ocupada com o que ela deveria fazer como proprietária de Lowick Manor com o patrocínio dos vivos ligados a ela. Certa manhã, quando seu tio fez sua visita habitual, embora com uma vivacidade incomum em seus modos, que ele explicou dizendo que agora era quase certo que o parlamento seria dissolvido imediatamente, Dorothea disse: Tio, é agora que devo considerar quem vai ter a vida em Lowick. Depois que o Sr. Tucker foi provido, nunca ouvi meu marido dizer que tinha algum clérigo em mente como sucessor de si mesmo. Acho que deveria ter as chaves agora e ir a Lowick para examinar todos os papéis do meu marido. Pode haver algo que lance luz sobre seus desejos. Sem pressa, minha querida, disse o Sr. Brooke, baixinho. Aos poucos, você sabe, você pode ir, se quiser. Mas eu olhei meus olhos sobre as coisas nas escrivaninhas e gavetas, não havia nada além de assuntos profundos, você sabe, além do testamento. Tudo pode ser feito aos poucos. Quanto aos vivos, já recebi um pedido de juros, devo dizer, muito bom. O Sr. E que foi fortemente recomendado para mim, eu tive algo a ver com conseguir uma consulta para ele antes. Um homem apostólico, eu acredito o tipo de coisa que convém, minha querida. Eu gostaria de ter um conhecimento mais completo sobre ele, tio, e julgar por mim mesmo se o Sr. Casalbon não deixou nenhuma expressão de seus desejos. Ele talvez tenha feito algum acréscimo ao seu testamento, pode haver algumas instruções para mim, disse Dorothea, que o tempo todo tinha essa conjectura em mente em relação ao trabalho de seu marido. Nada sobre a reitoria, minha querida, nada, disse o Sr. Brooke, levantando-se para ir embora e estendendo a mão para as sobrinhas, nem sobre suas pesquisas, você sabe. Nada no testamento. Os lábios de Dorothea tremeram. Venha, você não deve pensar nessas coisas ainda, minha querida. Aos poucos, você sabe. Estou muito bem agora, tio, eu desejo me esforçar. Bem, veremos. Mas devo fugir agora, não tenho fim de trabalho agora, é uma crise política, você sabe. E aqui está Celia e seu homenzinho, você é uma tia, você sabe, agora, e eu sou uma espécie de avó, disse o Sr. Brooke, com pressa plácida, ansioso para fugir e dizer a Sheton que não seria culpa dele do Sr. Brooke se Dorothea insistisse em investigar tudo. Dorothea afundou na cadeira quando seu tio saiu da sala e baixou os olhos meditativamente em suas mãos cruzadas. Olha, Dodo, olhe para ele. Você já viu algo assim? Disse Celia em seu confortável staccato. O que, Kitty? Disse Dorothea, levantando os olhos distraidamente. O quê? Ora, seu lábio superior. Veja como ele está desenhando para baixo, como se quisesse fazer uma careta. Não é maravilhoso? Ele pode ter seus pequenos pensamentos. Eu gostaria que a enfermeira estivesse aqui. Olhe para ele. Uma grande lágrima que vinha se acumulando há algum tempo colou pela bochecha de Dorothea enquanto ela olhava para cima e tentava sorrir. Não fique triste, Dodo, beije o bebê. O que você está pensando nisso? Tenho certeza de que você fez tudo e muito demais. Você deve estar feliz agora. Eu me pergunto se Sir James me levaria para Lowick. Quero examinar tudo para ver se houve alguma palavra escrita para mim. Você não deve ir até que o Sr. Edgar te diga que você pode ir. Ele ainda não disse isso. Aqui está você, enfermeira. Pegue o bebê e caminhe para cima e para baixo na galeria. Além disso, você tem uma noção errada em sua cabeça, como sempre. Dodô, eu posso ver isso, isso me irrita. Onde estou errado, Kitty? Disse Dorothea, mansamente. Ela estava quase pronta agora para pensar que Celia era mais sábia do que ela e estava realmente se perguntando com algum medo qual era sua noção errada. Celia sentiu sua vantagem e estava determinada a usá-la. Nenhum deles conhecia Dodo tão bem quanto ela, ou sabia como administrá-la. Desde que o bebê de Celia nasceu, ela teve um novo senso de sua solidez mental e sabedoria calma. Parecia claro que, onde havia um bebê, as coisas estavam certas o suficiente e esse erro, em geral, era uma mera falta daquela força central de equilíbrio. Eu posso ver o que você está pensando tão bem quanto pode ser, Dodo, disse Celia. Você está querendo descobrir se há algo desconfortável para você fazer agora apenas porque o S.R. Casalbon desejou. Como se você não tivesse se sentido desconfortável o suficiente antes. E ele não merece isso, e você vai descobrir isso. Ele se comportou muito mal. James está tão zangado com ele quanto possível. E é melhor eu ir dizer para prepará-lo. Celia, disse Dorothea, suplicantemente, você me aflige. Diga-me imediatamente o que você quer dizer. Passou por sua mente que o S.R. Casalbon havia deixado a propriedade longe dela, o que não seria tão angustiante.
Ora, ele fez um codicilo em seu testamento, para dizer que a propriedade deveria ir embora de você se você se casasse, quero dizer. Isso não tem importância, disse Dorotea, interrompendo impetuosamente. Mas se você se casou com o SR. Ladislau, não com mais ninguém, continuou Celia com quietude perseverante. É claro que isso não tem importância, de certa forma você nunca se casaria com o SR. Ladislau, mas isso só piora as coisas do SR. Casal bom. O sangue correu para o rosto e pescoço de Dorotea dolorosamente. Mas Celia estava administrando o que ela achava uma dose séria de fato. Estava adotando noções que haviam feito tanto mal à saúde de Dodo. Então ela continuou em seu tom neutro, como se estivesse comentando sobre as vestes do bebê. James diz isso. Ele diz que é abominável, e não como um cavalheiro. E nunca houve um juiz melhor do que James. É como se o SR. Casalbon quisesse fazer as pessoas acreditarem que você gostaria de se casar com o SR. Ladislau, o que é ridículo. Apenas James disse que foi para impedir o SR. Ladislau de querer se casar com você pelo seu dinheiro, como se ele pensasse em fazer uma oferta para você. Aham. Cadalader disse que você poderia muito bem se casar com um italiano com ratos brancos. Mas eu devo apenas ir e olhar para o bebê, acrescentou Celia, sem a menor mudança de tom, jogando um chale leve sobre ela e tropeçando. A essa altura, Dorothea já havia ficado fria novamente e agora se jogava para trás impotente na cadeira. Ela poderia ter comparado sua experiência naquele momento à consciência vaga e alarmada de que sua vida estava assumindo uma nova forma, que ela estava passando por uma metamorfose na qual a memória não se ajustaria à agitação de novos órgãos. Tudo estava mudando de aspecto, a conduta de seu marido, seu próprio sentimento obediente em relação a ele, todas as lutas entre eles e ainda mais, toda a sua relação com Ladislau. Seu mundo estava em um estado de mudança convulsiva, a única coisa que ela podia dizer distintamente para si mesma era que deveria esperar e pensar de novo. Uma mudança a aterrorizou como se tivesse sido um pecado, foi um choque violento de repulsa de seu falecido marido, que tinha pensamentos ocultos, talvez pervertendo tudo o que ela dizia e fazia. Então, novamente, ela estava consciente de outra mudança que também a deixou trêmula, foi um súbito e estranho anseio de coração por Will Ladislau. Nunca antes passara por sua mente que ele poderia, sob quaisquer circunstâncias, ser seu amante, conceber o efeito da súbita revelação de que outro havia pensado nele sob aquela luz, que talvez ele próprio estivesse consciente de tal possibilidade, e isso com a visão apressada e lotada de condições inadequadas e questões que não seriam resolvidas em breve. Demorou muito tempo, ela não sabia quanto tempo, antes de ouvir Celia dizer: "Isso basta, enfermeira, ele vai ficar quieto no meu colo agora. Você pode ir almoçar e deixar Garrat ficar no quarto ao lado." "O que eu acho, Dodô", continuou Celia, observando nada mais do que Dorothea estava recostada na cadeira, e provavelmente passiva, "é que o SR. Casalbon era rancoroso. Eu nunca gostei dele, e James nunca gostou. Acho que os cantos de sua boca eram terrivelmente rancorosos. E agora que ele se comportou dessa maneira, tenho certeza de que a religião não exige que você se sinta desconfortável com ele. Se ele foi levado, isso é uma misericórdia e você deve ser grato. Não devemos lamentar, devemos, baby?" Disse Celia confidencialmente para aquele centro inconsciente e equilíbrio do mundo, que tinha os punhos mais notáveis, todos completos até as unhas, e cabelo suficiente, realmente, quando você tirou o boné para fazer, você não sabia o que. Em suma, ele era Bolden em uma forma ocidental. Nessa crise, Didace foi anunciado, e uma das primeiras coisas que ele disse foi: "Temo que você não esteja tão bem quanto estava, Sá." "Casalbon, você ficou agitado. Permita-me sentir seu pulso." A mão de Dorothea era de uma frieza de mármore. "Ela quer ir a Lowick para examinar os papéis", disse Celia. "Ela não deveria. Deveria?" Didace não falou por alguns momentos. Então ele disse, olhando para Dorothea: "Eu mal sei. Na minha opinião, Azar, Casalbon deveria fazer o que desse mais repouso mental. Esse repouso nem sempre virá de ser proibido de agir." "Obrigada", disse Dorothea, esforçando-se. "Tenho certeza de que é sábio. Há tantas coisas que eu deveria atender. Por que eu deveria ficar aqui ocioso?" Então, com um esforço para lembrar assuntos não relacionados à sua agitação, ela acrescentou, abruptamente: "Você conhece todo mundo em Middlemarch, eu acho, SR. Hidrate. Vou pedir-lhe que me diga muito. Tenho coisas sérias para fazer agora. Eu tenho uma vida para doar. Você conhece o SR. De que todos os..." Mas o esforço de Dorothea foi demais para ela, ela parou e começou a soluçar. Ligatia fez beber uma dose de sal volátil. "Deixa-as, Ra. Casalbon fazer o que quiser", disse-lhe a Sir James, a quem pediu para ver antes de sair de casa. "Ela quer liberdade perfeita, eu acho, mais do que qualquer outra receita."
Sua presença em Dorothea enquanto seu cérebro estava excitado permitiu-lhe tirar algumas conclusões verdadeiras sobre as provações de sua vida. Ele tinha certeza de que ela estava sofrendo com a tensão e o conflito da autorrepressão, e que agora ela provavelmente se sentiria apenas em outro tipo de dobra de alfinetes do que aquela de onde havia sido libertada. O conselho de Lidate foi ainda mais fácil para Sir James seguir quando descobriu que Celia já havia contado a Dorothea o fato desagradável sobre o testamento. Não havia ajuda para isso agora, nenhuma razão para qualquer atraso adicional na execução dos negócios necessários. E no dia seguinte, Sir James atendeu imediatamente ao pedido dela de levá-la a Lowick. Não tenho vontade de ficar lá no momento, disse Dorothea, eu mal podia suportar. Estou muito mais feliz na Frechite com Celia. Serei capaz de pensar melhor sobre o que deve ser feito em Lowick olhando para ele à distância. Eu gostaria de estar um pouco na granja com meu tio e passear por todas as caminhadas antigas e entre as pessoas da aldeia. Ainda não, eu acho. Seu tio está tendo companhia política, e é melhor você ficar fora do caminho de tais ações, disse Sir James, que naquele momento pensou no Grange principalmente como um refúgio do jovem Ladislau. Mas nenhuma palavra passou entre ele e Dorothea sobre a parte censurável do testamento. Na verdade, ambos sentiram que a menção disso entre eles seria impossível. Sir James era tímido, mesmo com homens, sobre assuntos desagradáveis, e a única coisa que Dorothea teria escolhido dizer se tivesse falado sobre o assunto foi proibida a ela no momento porque parecia ser mais uma exposição da injustiça de seu marido. No entanto, ela desejava que Sir James pudesse saber o que havia acontecido entre ela e seu marido sobre a reivindicação moral de Will Ladislau sobre a propriedade. Então, ela pensou, seria aparente para ele como era para ela, que a estranha e indelicada cláusula de seu marido havia sido principalmente impulsionada por sua amarga resistência a essa ideia de reivindicação, e não apenas por sentimentos pessoais mais difíceis de falar. Além disso, deve-se admitir, Dorothea desejava que isso pudesse ser conhecido por causa de Will, já que seus amigos pareciam pensar nele simplesmente como um objeto de caridade do SR. Casal bom. Porque ele deveria ser comparado a um italiano carregando ratos brancos. Essa palavra citada da Sahar. Cadalader parecia uma farsa zombeteira forjada no escuro por um dedo travesso. Em Lowick, Dorothea vasculhou a escrivaninha e a gaveta vasculhou todos os locais de depósito de seu marido em busca de escritos particulares, mas não encontrou nenhum papel endereçado especialmente a ela, exceto a tabulação sinótica, que provavelmente era apenas o começo de muitas instruções pretendidas para sua orientação. Ao levar a cabo esse legado de trabalho, a Dorothea, como em tudo mais o SR. Casalbon foi lento e hesitante, oprimido no plano de transmitir seu trabalho, como estivera ao executá-lo, pela sensação de se mover pesadamente em um meio obscuro e entupido. A desconfiança da competência de Dorothea para organizar o que ele havia preparado foi subjugada apenas pela desconfiança de qualquer outro redator. Mas ele finalmente viera para criar uma confiança para si mesmo a partir da natureza de Dorothea. Ela poderia fazer o que resolvesse fazer, e ele de bom grado a imaginou labutando sob os grilhões de uma promessa de erguer uma tumba com seu nome. Não que Casalbon chamasse os volumes futuros de tumba, ele os chamou de chave para todas as mitologias. Mas os meses se aproximaram dele e deixaram seus planos atrasados. Ele só teve tempo de pedir aquela promessa pela qual procurava manter seu controle frio sobre a vida de Dorothea. O aperto havia escapado. Vinculada por uma promessa feita das profundezas de sua piedade, ela teria sido capaz de empreender uma labuta que seu julgamento sussurrou ser vã para todos os usos, exceto para a consagração da fidelidade, que é um uso supremo. Mas agora seu julgamento, em vez de ser controlado por devoção obediente, foi ativado pela descoberta amarga de que em sua união passada havia se escondido a alienação oculta do sigilo e da suspeita. O homem vivo e sofredor não estava mais diante dela para despertar sua piedade, estava apenas o retrospecto da sujeição dolorosa a um marido cujos pensamentos eram mais baixos do que ela acreditava, cujas reivindicações exorbitantes para si mesmo haviam até cegado seu cuidado escrupuloso por seu próprio caráter, e o fizeram derrotar seu próprio orgulho chocando homens de honra comum. Quanto à propriedade que era o sinal daquele laço quebrado, ela teria ficado feliz em estar livre dela e não ter nada mais do que sua fortuna original que havia sido liquidada com ela, se não houvesse deveres ligados à propriedade, dos quais ela não deveria recuar. Sobre essa propriedade, muitas perguntas preocupantes insistiam em surgir. Ela não estava certa em pensar que a metade dela deveria ir para Will Ladislau? O SR. Casalbon havia tomado um meio cruelmente eficaz de impedi-la, mesmo com indignação contra ele em seu coração. Qualquer ato que parecesse uma fuga triunfante de seu propósito a revoltava.
Depois de recolher papéis de negócios que desejava examinar, ela trancou novamente as escrivaninhas e gavetas todas vazias de palavras pessoais para ela vazias de qualquer sinal de que, na melancolia solitária de seu marido, seu coração havia se espalhado por ela em desculpa ou explicação, e ela voltou para Frechit com a sensação de que em torno de sua última exigência dura e sua última afirmação prejudicial de seu poder, o silêncio é interrupto. Dorothea tentou agora voltar seus pensamentos para deveres imediatos, e um deles era de um tipo que outros estavam determinados a lembrá-la. O ouvido de Ligat captou ansiosamente sua menção aos vivos e, assim que pôde, reabriu o assunto, vendo aqui a possibilidade de reparar o voto de qualidade que uma vez dera com a consciência insatisfeita. Em vez de lhe contar qualquer coisa sobre o SR, Pique, disse ele, gostaria de falar de outro homem o SR. Farebroter, o vigário de ST. Cotons. Sua vida é pobre e lhe dá uma provisão limitada para si e sua família. Sua mãe, tia e irmã moram com ele e dependem dele. Acredito que ele nunca se casou por causa deles. Nunca ouvi uma pregação tão boa como a dele e uma eloquência tão clara e fácil. Ele teria feito para pregar na cruz de São Paulo depois do velho Latimer. Sua palestra é tão boa sobre todos os assuntos, original, simples, clara. Eu acho um sujeito notável. Ele deveria ter feito mais do que fez. Porque ele não fez mais? Disse Dorothea, interessada agora em todos os que haviam escorregado abaixo de sua própria intenção. Essa é uma pergunta difícil, disse Ligat. Eu me acho que é extraordinariamente difícil fazer a coisa certa funcionar, a tantas cordas puxando ao mesmo tempo. Farebroter muitas vezes sugere que ele entrou na profissão errada. Ele quer um alcance mais amplo do que o de um clérigo pobre, e suponho que ele não tem interesse em ajudá-lo. Ele gosta muito de história, natural e vários assuntos científicos, e é impedido de conciliar esses gostos com sua posição. Ele não tem dinheiro de sobra dificilmente o suficiente para usar, e isso levou ao jogo de cartas Middlemarch a um ótimo lugar para whist. Ele joga por dinheiro e ganha um bom negócio. É claro que isso leva a companhia um pouco abaixo dele e o faz relaxar em relação a algumas coisas e, no entanto, com tudo isso, olhando para ele como um todo, acho que ele é um dos homens mais inocentes que já conheci. Ele não tem veneno nem duplicidade nele, e essas vezes combinam com o exterior mais correto. Eu me pergunto se ele sofre em sua consciência por causa desse hábito, disse Dorothea, eu me pergunto se ele gostaria de poder deixá-lo de fora. Não tenho dúvidas de que ele deixaria de lado se fosse transplantado para a abundância. Ele ficaria feliz com o tempo para outras coisas. Meu tio disse que o SR. E que é chamado de homem apostólico, disse Dorothea, meditativamente. Ela desejava que fosse possível restaurar os tempos de zelo primitivo e, no entanto, pensava no SR. Farebroter com um forte desejo de resgatá-lo de seu dinheiro adquirido por acaso. Não pretendo dizer que Farebroter é apostólico, disse Ligat. Sua posição não é exatamente como a dos apóstolos. Ele é apenas um pároco entre os paroquianos cujas vidas ele tem que tentar melhorar. Na prática, acho que o que é chamado de ser apostólico agora é uma impaciência com tudo em que o pároco não corta a figura principal. Vejo algo disso no SR. Fique no hospital. Boa parte de sua doutrina é uma espécie de beliscão forte para tornar as pessoas desconfortavelmente conscientes dele. Além disso, um homem apostólico em Lowick. Ele deveria pensar, como São Francisco fez, que é necessário pregar aos pássaros. É verdade, disse Dorothea. É difícil imaginar que tipo de noções nossos agricultores e trabalhadores obtêm de seus ensinamentos. Estive examinando um volume de sermões do SR. E que tais sermões seriam inúteis em Lowick, quero dizer, sobre a justiça imputada e as profecias do Apocalipse. Sempre pensei nas diferentes maneiras pelas quais o cristianismo é ensinado, e sempre que encontro uma maneira que o torna uma bênção mais ampla do que qualquer outra, me apego a isso como mais verdadeiro, quero dizer, aquele que absorve o maior bem de todos os tipos e traz o maior número de pessoas como participantes dele. Certamente é melhor perdoar demais do que condenar demais. Mas eu gostaria de ver o SR. Farebroter e ouvi-lo pregar. Faça, disse Ligat, eu confio no efeito disso. Ele é muito amado, mas também tem seus inimigos. Sempre há pessoas que não conseguem perdoar um homem capaz por diferir delas. E esse negócio lucrativo é realmente uma mancha. É claro que você não vê muitas pessoas de Middlemarch, mas o SR. Ladislau, que está constantemente vendo o SR. Proque é um grande amigo das velhas senhoras do SR. Farebroter e ficaria feliz em cantar louvores ao vigário. Uma das velhinhas, Miss Noble, a tia, é uma imagem maravilhosamente pitoresca de bondade esquecida de si mesma e Ladislau a galanteia às vezes. Eu os conheci um dia em uma rua secundária. Você conhece a aparência de Ladislau, uma espécie de Daphnis de casaco e colete, e essa velhinha estendendo a mão até o braço dele parecia um casal saído de uma comédia romântica.
mas a melhor evidência sobre Farebroter é vê-lo e ouvi-lo. Felizmente, Dorothea estava em sua sala de estar privada quando essa conversa ocorreu, e não havia ninguém presente para tornar a inocente apresentação de Ladislau por Ligate dolorosa para ela. Como era comum com ele em questões de fofocas pessoais, Ligate havia esquecido completamente a observação de Rosamond de que achava que Will adorava Saar. Casal bom. Naquele momento, ele estava apenas cuidando do que recomendaria à família Farebroter, e ele propositalmente deu ênfase ao pior que poderia ser dito sobre o vigário, a fim de evitar objeções. Nas semanas que se seguiram à morte do SR, Azalbon, ele mal tinha visto Ladislau, e não ouvira nenhum boato para avisá-lo de que a secretária confidencial do SR, pro que era um assunto perigoso para Zá. Casalbon. Quando ele se foi, sua imagem de Ladislau permaneceu em sua mente e disputou o terreno com a questão da vida de Loic. O que o Ladislau estava pensando sobre ela? Ele ouviria falar daquele fato que fazia suas bochechas queimarem como nunca costumavam fazer? E como ele se sentiria quando ouvisse isso? Mas ela podia ver o melhor possível como ele sorria para a velhinha. Um italiano com ratos brancos. Pelo contrário, ele era uma criatura que entrava nos sentimentos de cada um e podia suportar a pressão de seus pensamentos em vez de incitar os seus com resistência de ferro. Capítulo 51. Partido também é natureza, e você verá pela força da lógica como ambos concordam os muitos em um em muitos, nem tudo é alguns, nem alguns iguais a qualquer, o gênero possui espécies, ambos são grandes ou pequenos, um gênero mais alto, outro nada alto, cada espécie também tem sua diferença, isso não é aquilo, e ele nunca foi você, embora isso e aquilo sejam SM, e você e ele são como um para um, ou três para três. Nenhuma fofoca sobre o testamento do SR. Casalbon havia chegado a Ladislau. O ar parecia estar cheio com a dissolução do parlamento e a eleição que se aproximava, como os velhos velórios e feiras estavam cheios do barulho rival de shows itinerantes, e ruídos mais privados foram pouco notados. A famosa eleição seca estava próxima, na qual as profundezas do sentimento público podiam ser medidas pela baixa marca de bebida. Ladislau era um dos mais ocupados da época, e embora a viuvez de Dorothea estivesse continuamente em seu pensamento, ele estava tão longe de querer falar com ele sobre o assunto, que quando Ligati o procurou para lhe contar o que havia acontecido sobre a vida de Louis, ele respondeu um tanto mal-humorado. Por que você deveria me trazer para o assunto? Nunca vejo Azar. Casal bom e provavelmente não a verei, já que ela está em Frechite. Eu nunca vou lá. É um terreno conservador, onde eu e o pioneiro não somos mais bem-vindos do que um caçador furtivo e sua arma. O fato era que Will se tornara mais suscetível ao observar que o SR. Proc, em vez de desejar que ele, como antes, viesse ao Grange com mais frequência do que era bastante agradável para ele, parecia agora planejar que ele deveria ir lá o mínimo possível. Esta foi uma concessão embaralhada do SR. Proc ao protesto indignado de Sir James Chetton, e Will, acordado com o menor indício nessa direção, concluiu que ele deveria ser mantido longe da granja por causa de Dorothea. Seus amigos, então, o olhavam com alguma suspeita? Seus medos eram bastante supérfluos. Eles estavam muito enganados se imaginassem que ele se apresentaria como um aventureiro necessitado tentando ganhar o favor de uma mulher rica. Até agora, Will nunca tinha visto totalmente o abismo entre ele e Dorothea até agora que ele estava à beira dele e a viu do outro lado. Ele começou, não sem alguma raiva interior, a pensar em se afastar da vizinhança. Seria impossível para ele mostrar qualquer interesse adicional em Dorothea sem se sujeitar a imputações desagradáveis, talvez até em sua mente, que outros poderiam tentar envenenar. Estamos divididos para sempre, disse Will. Eu poderia muito bem estar em Roma, ela não estaria mais longe de mim. Mas o que chamamos de nosso desespero é muitas vezes apenas a ânsia dolorosa da esperança não alimentada. Havia muitas razões pelas quais ele não deveria ir, razões públicas pelas quais ele não deveria deixar seu cargo nesta crise, deixando o SR. Troca em apuros quando precisava de treinamento para a eleição e quando havia tanta campanha, direta e indireta, a ser realizada. Will não gostava de deixar suas próprias peças de xadrez no calor de um jogo e qualquer candidato do lado direito, mesmo que seu cérebro e medula fossem tão macios quanto consistentes com um porte cavalheiresco, poderia ajudar a virar a maioria. Treinar o SR. Proc e mantê-lo firme na ideia de que ele deve se comprometer a votar no projeto de lei de reforma real, em vez de insistir em sua independência e poder de parar a tempo, não foi uma tarefa fácil. A profecia do SR. Farebroter de um quarto candidato na bolsa ainda não havia sido cumprida, nem a sociedade de candidatos parlamentares nem qualquer outro poder vigilante para garantir uma maioria reformadora vendo um dos digno de interferência enquanto havia um segundo candidato reformador como o SR.
Proque, que poderia ser devolvido às suas próprias custas, e a luta estava inteiramente entre Pinkerton, o antigo membro conservador, Baster, o novo membro Whig retornado na última eleição, e Brooke, o futuro membro independente, que se acorrentaria apenas nesta ocasião. O SR. A lei e seu partido dobrariam todas as suas forças para o retorno de Pinkerton e o sucesso do SR. Brooke deve depender de Plumpers que deixariam Baster na retaguarda ou da nova cunhagem de votos conservadores em votos reformadores. O último meio, é claro, seria preferível. Essa perspectiva de converter votos era uma distração perigosa para o SR. Brooke, sua impressão de que os vacilantes provavelmente seriam seduzidos por declarações vacilantes, e também a responsabilidade de sua mente de se ater novamente aos argumentos opostos à medida que apareciam em sua memória, deu ao Ladislau muitos problemas. Você sabe que há táticas nessas coisas, disse o SR. Proque encontrar pessoas no meio do caminho moderando suas ideias dizendo, bem, agora há algo nisso e assim por diante. Concordo com você que esta é uma ocasião peculiar ao país com vontade própria, sindicatos políticos, esse tipo de coisa, mas às vezes cortamos com uma faca afiada demais, Ladislau. Esses chefes de família de 10 libras, agora, por que 10? Trace a linha em algum lugar, sim, mas por que apenas as 10? Essa é uma pergunta difícil, agora, se você entrar nisso. Claro que é, disse Will, impaciente. Mas se você deve esperar até que tenhamos um projeto de lei lógico, você deve se apresentar como um revolucionário, e então Middlemarch não o elegeria, eu imagino. Quanto ao corte, este não é o momento para parar. O SR. Proque sempre terminava concordando com Ladislau, que ainda lhe parecia uma espécie de Burke com fermento de Shelley, mas depois de um intervalo a sabedoria de seus próprios métodos se reafirmou e ele foi novamente levado a usá-los com muita esperança. Nesse estágio das coisas, ele estava de excelente humor, o que até o sustentava sob grandes adiantamentos de dinheiro, pois seus poderes de convencer e persuadir ainda não haviam sido testados por nada mais difícil do que o discurso de um presidente apresentando outros oradores, ou um diálogo com um eleitor de Middlemarch, do qual ele saiu com a sensação de que era um estrategista por natureza, e que era uma pena que ele não tivesse entrado antes nesse tipo de coisa. Ele estava um pouco consciente da derrota, no entanto, com o SR. Malmsey, um dos principais representantes em Middlemarch daquele grande poder social, o comerciante de varejo e, naturalmente, um dos eleitores mais duvidosos do bairro disposto, por sua vez, a fornecer uma qualidade igual de chás e açúcares ao reformador e anti-reformador, bem como concordar imparcialmente com ambos, e sentindo, como os burgueses de antigamente, que essa necessidade de eleger membros era um grande fardo para uma cidade, pois mesmo que não houvesse perigo em oferecer esperanças a todas as partes de antemão, haveria a dolorosa necessidade de finalmente decepcionar pessoas respeitáveis cujos nomes estavam em seus livros. Ele estava acostumado a receber grandes encomendas do SR, Brooke de Tipton, mas então havia muitos membros do comitê de Pinkerton cujas opiniões tinham um grande peso de mercearia do seu lado. O SR. Malmsey, pensando que o SR. Brooke, como não muito inteligente em seu intelecto, era o mais propenso a perdoar um dono de mercearia que deu um voto hostil sob pressão, tornou-se confidencial em sua sala dos fundos. Quanto à reforma, senhor, coloque-a sob uma luz familiar, disse ele, sacudindo a pequena prata no bolso e sorrindo afavelmente. Isso sustentará Asra. Malmsey e permitirá que ela crie 6 filhos quando eu não estiver mais. Coloquei a pergunta fictícia, sabendo qual deve ser a resposta. Muito bem, senhor. Pergunto-lhe o que, como marido e pai, devo fazer quando os cavalheiros vierem até mim e disserem: faça o que quiser, Malmsey, mas se você votar contra nós, comprarei minhas compras em outro lugar. Quando adoço minha bebida, gosto de sentir que estou beneficiando o país mantendo comerciantes da cor certa. Essas mesmas palavras foram ditas a mim, senhor, na mesma cadeira onde você está sentado agora. Não quero dizer com seu eu honrado, SR. Pollock. Não, 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 isso é estreito, você sabe. Até que meu mordomo me reclame de seus bens, SR. Malmsey, disse o SR. Proque, suavemente, até que eu ouça que você envia açúcares ruins, especiarias, esse tipo de coisa nunca ordenarei que ele vá para outro lugar. Senhor, sou seu humilde servo e muito obrigado, disse o SR. Malmsey, sentindo que a política estava clareando um pouco. Haveria algum prazer em votar em um cavalheiro que fala dessa maneira honrosa? Bem, você sabe, SR. Malmsey, você acharia a coisa certa se colocar do nosso lado. Esta reforma tocará a todos aos poucos uma medida totalmente popular, uma espécie de A, B, C. Você sabe que deve vir primeiro antes que o resto possa seguir. Eu concordo plenamente com você que você tem que olhar para a coisa sob uma luz familiar, mas espírito público, agora. Somos todos uma família, você sabe, é tudo um armário.
Algo como um voto, agora, ora, pode ajudar a fazer fortuna masculina no cabo não há como saber qual pode ser o efeito de um voto, terminou SR. Broke, com a sensação de estar um pouco no mar, embora ainda achando agradável. Mas o SR. Mounsey respondeu em um tom de controle decisivo. Peço perdão, senhor, mas não posso pagar por isso. Quando dou um voto, devo saber o que estou fazendo, devo olhar para quais serão os efeitos no meu caixa e livro razão, falando respeitosamente. Os preços, admito, são o que ninguém pode saber os méritos e as quedas repentinas depois que você comprou groselhas, que são mercadorias que não guardam eu nunca, eu mesmo visto nos meandros de lá,